Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes, vamos? Senhor, nós te agradecemos porque é o momento de ouvir a tua palavra. Sim, meu Deus. Não é uma palavra qualquer, é a tua palavra. Senhor, o pregador confessa diante de toda a sua igreja que precisa e depende do Senhor. Abençoa, Deus, o ouvido de cada um, mas o ouvido espiritual, para ser ministrado e receber do Senhor nesta noite. Fala conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de rapidamente falar com a igreja sobre a rede da família, que já funciona aqui na nossa missão. Igual o pastor já falou, as células de casais começam amanhã, os dois endereços já falados. Nós vamos ter, está previsto aí, em fevereiro, começar o curso Casados para Sempre. Quem tiver um interesse, não sei se ainda existem vagas, mas pode procurar a Cíntia e o Anderson. Anderson, aquele bonitão que está ali. Vem. Vamos ter também, se Deus abençoar, em abril, o casamento coletivo. Quem tiver interesse, quiser ficar, vamos dizer, aplainado com a vontade de Deus, pode nos procurar também. Nós não temos ainda todas as respostas, porque nós estamos ainda buscando como fazer, o que fazer, mas vai ter em abril, em nome de Jesus. E em breve nós vamos ter aqui na nossa missão curso de noivos, para quem pretende casar aí, e vem muito mais novidades. A gente está trabalhando para a honra e glória do nome de Jesus. E quem quiser trabalhar, é só nos procurar, porque a obra de Deus carece de trabalhadores, mas trabalhadores aqueles que vão trabalhar mesmo. Aí sejam bem-vindos e vamos, como diz o nosso pastor, bora crescer. Amém? Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus, essa música bonita, irmão. Glória a Deus, coloca aí pra gente mesmo. É muito bom isso aí. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos falar a partir do verso 10. Nós vamos contar um trecho, um pedaço da história de José. José, o servo de Deus, conhecido também como José do Egito. Quem era José? Se você me falasse que José era o moço que foi escravizado no Egito, você acertou. Mas eu insisto na pergunta: quem era José? Pastor Amaury, José era filho de Jacó. Certa resposta. Mas eu insistiria na pergunta: quem era José? José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Certa resposta. Mas eu insistiria em perguntar: quem era José? Quem era José? Um sonhador. Certa resposta. Mas eu insistiria em perguntar: quem era José? Aquele que foi escravizado e foi parar no Egito. Certa resposta. Trabalhou na casa de Potifar. Certa resposta. Mas eu insisto na pergunta: quem é José? Quem era José? Quem era José? Que revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. Quem era José? Certa resposta. Quem era José? Que interpretou os sonhos de Faraó. Certa resposta. Mas eu insisto na pergunta: quem é José? Quem era José?
É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver desde o capítulo 37 até quando Deus o abençoou, no capítulo 41. No verso 10, irmãos, antes dessa passagem, José começa a ter sonhos. Deus começa a dar sonhos para ele, de que seus irmãos, seus pais, usavam uma linguagem, o sonho era através de uma linguagem figurativa, mas iam se curvar diante dele. E aí, de certa forma, isso gerou nos irmãos um ciúme, uma desavença muito grande, somada à questão de que José era o filho querido de Jacó, porque era um filho que Jacó teve já na sua velhice, e filho de uma mulher que Jacó amava muito. Então esse era o contexto da vida de José. Isso tudo gerava nos outros irmãos, que eram filhos de outras esposas, Jacó, o ciúme. Então José era o filho predileto. Jacó gastava mais tempo com José, dava mais atenção para José. Então isso tudo gerou esse ciúme, esse problema familiar. E aí, certa vez, o pai de José virou para ele e falou isso aqui, verso 10. E quando contou a seu pai e seus irmãos, o seu pai lhe repreendeu, dizendo: que sonho é esse que sonhaste? Teremos porventura que vir, eu e tua mãe e teus irmãos, a nos inclinar perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, muito invejavam. Seu pai, porém, guardava estas coisas em seu coração. E foram seus irmãos apacentar ovelhas, seu pai, em Siquém. Verso 13. E disse Israel, que era Jacó, a José: teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém. Vem, pois, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus, eis-me aqui. Então, irmãos, depois de todo esse conflito, Jacó vira para José: José, para com esse negócio, com esse sonho aí, ficar falando esse negócio, está dando um problema, José. José, para com isso, José. Mas só que Jacó, assim como diz aqui na palavra de Deus, ele guardou essas coisas no coração. Jacó era um homem experimentado em experiências com Deus. E aí o que Jacó fez? Guardou no coração. Guardou no coração. E aí eu volto para a pergunta do início: quem era José? A Bíblia, como que do capítulo 37 até mais ou menos o 41, é como que aqueles filmes que, quando começa o filme, já está lá na frente, aí depois volta e começa a contar as histórias até chegar na onde que estava. É como que uma investigação policial vai deixando pistas. E do capítulo 37 até o 41, para falar, e aí vocês vão entender lá na frente, mais à frente, sobre a pergunta: quem é José? A Bíblia vai deixando colocações que vão mostrando, que vão demonstrando, afirmando quem era José. Uma primeira pista, até simples: o pai de José vira e faz um pedido, depois de todo aquele conflito com os irmãos: José, olha aqui, nós estamos aqui em Hebron, vai lá em Siquém, vê como que estão seus irmãos, vai lá ver como é que está o rebanho, como é que estão as coisas. Eis-me aqui, pai. De pronto ele disse: eis-me aqui. Trazer para o contexto nosso atual: meu filho, vai ali na padaria buscar um pão,
pai, deixa eu terminar essa queda aqui do PlayStation, primeiro, PlayStation, sei lá. Pai, pede um outro irmão para ir. Se fosse José, parava na hora. 5. Temor ao pai dele, respeito à autoridade que Deus colocou diante dele, reconhecer uma autoridade, respeitar e amar o pai. Primeira pista de quem era José. E aí vocês vão entender a pergunta. Quem era José? Estou falando no sentido espiritual. Eis-me aqui, de pronto, José já respondeu. Temeu, reconheceu a autoridade, respeitou e amou os pais, o pai dele. Por que não estender essa observação aos pais? Abram suas Bíblias em sequência aí, capítulo 39. História que antecede o capítulo 39, José chega lá, junto aos seus irmãos tramam um plano, prendem José, jogam ele numa cisterna, depois passam uma carreata de midianitas, e eles vendem José para esse povo, e chegam em casa e falam com o pai, ele foi devorado por uma fera, pegam a túnica dele, suja de sangue e por aí vai. Aí, o que acontece? Os midianitas chegam no Egito e vendem José. José vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Capítulo 39, verso 1. E José foi levado ao Egito e comprou Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. Vejam bem, prestem atenção. Mas o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Espera aí, pastor Amaury. Ele foi traído pelos irmãos, largado pelos irmãos, jogado na cisterna, vendido, chega na casa para ser um servo, e a Bíblia me faz essa afirmação de que o Senhor estava com José. Que negócio é esse? Mais contraditório às vistas humanas. E mais, fala que ele foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos trazer para a nossa realidade, vamos? Pastora Maurício, você não conhece meus problemas, você não conhece as minhas provas, as minhas dificuldades. Varão e varoa. E se a Bíblia, se de Deus virasse para você agora e falasse assim, que Ele está com você. Peraí, Deus, mas que eu nessa prova toda, e essa afirmação que Deus está comigo. E ainda, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Não dá para dar um nozinho na cabeça da gente? Como é que Deus está comigo? Se eu estou passando essa dificuldade que eu estou passando, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez com um filho, ou no casamento. Como que Deus pode estar comigo, pastor Amaury? Talvez José pensasse a mesma coisa. Talvez passasse na cabeça de José as mesmas perguntas. Vamos seguir então, verso 3. E viu o Senhor que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. Viu o Senhor, Potifar, que Deus era com ele, José, e
tudo que ele fazia, tudo que ele pegava para fazer, prosperava. É algo que tem que entrar em nossas mentes, a gente tem que viver isso. Nós precisamos experimentar isso de Deus. Ver e reconhecer, mesmo em meio às provas, o mover de Deus, a mão de Deus, e aí nós temos que provar da prosperidade de Deus, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades. Vamos seguindo. Verso 4. Assim achou José graça em seus olhos, e o servia, e lhe fez mordomo sobre sua casa, e entregou em seu poder tudo o que tinha. Então Deus, que conhece os corações, Deus tocou no coração do eunuco, de Potifar, e fez Potifar gostar de José, e fez Potifar conhecer, se agradar, confiar em José. Isso é bênção de Deus. Como diz o povo pentecostal, tem um mistério aí no verso 4. Nós vamos ver mais à frente. Verso 5. E aconteceu que desde quando lhe deu o encargo sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Tem versão que fala assim, que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Essa versão aqui, por amor a José. Olha aí, irmão. Então, porque Deus amava José, Deus abençoou a casa do ímpio. Por amor a mim e a você, Deus pode abençoar uma empresa inteira. É verdade. Nem quer dizer que o patrão mereça, mas por sua causa. O diabo tem um enorme prazer em diminuir o que nós somos diante de Deus. Mas por amor a José, por amor a mim e a você, Deus pode abençoar talvez uma região inteira. Isso é verdade. Uma região inteira, por causa de nós. Eu gostaria de frisar essa questão, essa afirmação que Deus abençoou a casa do Egito por amor a José. Raciocinem comigo. Por amor a José. Esse amor é um amor de via dupla. Sabe por quê? Que aqui afirma que Deus amou José? Eu me apego em João 14, 21. João 14, 21. É uma afirmação de Jesus, mas que se enquadra nessa aplicação aqui. Dá para passar, irmão? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aquele que me ama é algo que parte da pessoa. Primeiro, é lógico que Deus nos amou primeiro. Mas quando eu demonstro amor por Deus, e aí aquele que ama será amado do meu Pai. Então Deus está falando aqui que Ele amou José. Mas se Ele amou José, José demonstrou obediência, amor e temor a Ele primeiro. Aí é um relacionamento. Então, José, quem era José? Alguém que reconhecia a autoridade,
que Deus colocou na vida dele, que era o pai. Era um homem que tinha relacionamento com Deus. E a Bíblia faz uma afirmação sobre ele, que Deus o amava. Pensou Deus fazer uma declaração dessa a seu respeito, irmão? Pensou se Deus fizer aqui, só uma colocação minha, e porque Deus amou o pastor Amaury, Deus fez tal coisa? Olha que honra, que graça, que privilégio. Eu me sentiria com sinceridade indigno, porque eu sou falho, mas é assim que Deus faz. Deus demonstrou amor por José, e José, a palavra de Deus nos leva a crer que José o amava, José temia, José considerava a palavra de Deus, a presença de Deus. José não era somente filho de Jacó, José não era somente tudo aquilo que eu falei. José, acima de tudo, era um homem que amava Deus, que temia Deus, que andava conforme a vontade de Deus, que orava e falava com Deus. Esse é o José. Seguindo, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Em todo lugar a bênção de Deus estava, como que algo impregnado. A presença dele, oh aleluia, a glória dele, a presença dele. José é lembrado desta forma, não é porque era descendente dos patriarcas do povo hebreu. A citação na qual falou do amor, não fala porque Deus amava Jacó, Abraão, Isaac, não, porque Deus amava José. José tinha relacionamento com Deus. José era bênção. Por isso que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias mais comentadas e pregadas no nosso meio. Verso 7: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do que o Senhor pôs, do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele não quis, e disse à mulher de seu senhor: eis que o Senhor não se preocupa comigo, das posses de sua casa entregou em minha mão tudo o que tem. Verso 9: nesta casa não há outro maior do que eu, e nada me recusou, a não ser a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Olha a postura de José, olha as decisões, as escolhas que José fazia. José, ele tinha tudo para ser um revoltado. Peraí, eu não tenho o carinho do meu pai mais. Me traíram, me abandonaram, abusaram da questão psicologicamente de mim, diminuíram, me desprezaram. Ele tinha tudo. Imagina a gente, essa mulher de um cabeçudo lá no Egito, não era uma mulher feia. A mulher chegou junto com José, falou: filho, aí ó, estou te querendo. José: não. Esse homem, Potifar, ele confiou em mim. Caraca. Ele deixou tudo na minha mão, ele confia em mim. Eu confiei nos meus irmãos.
vou usar uma linguagem popular, caí do cavalo. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso trair a confiança de quem confiou em mim. Eu não posso fazer isso com quem deixou tudo que ele tem em minhas mãos. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu não vou. Mas o que chama mais atenção, e aí o que no verso 9, eu não faria esse grande mal, eu não pecaria contra Deus. José tira esse relato, essa observação, e ele vai fazendo essa escolha, não com base no natural somente. Ele olhou ele respeitou a confiança do homem, que era o seu Senhor nesse momento, mas ele elevou o nível para o nível espiritual, e ele considerou mais do que tudo: eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu já estou aqui passando dificuldade, luta, tristeza, mas não vou trair Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus para mim é em primeiro lugar. Deus para mim é tudo. Amém. Tudo que me sobrou na vida foi Deus. Amém. Eu não tenho meu pai mais. Eu não tenho meus irmãos mais. Eu só tenho Ele. Eu só tenho Deus. Eu não vou trair Deus. Deus não. Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo. Deus não. Eu não vou. Com você, mulher, você é lindona, mas não tem jeito. Com Deus eu não faço isso. José considerou a hierarquia, a confiança, o respeito, o temor a Deus como principal. Então, tudo aquilo que lhe faltava humanamente falando, confiança, respeito, ele foi desrespeitado. Não, traíram sua confiança. Tudo de ruim lhe aconteceu. E tudo isso nesse momento, ele demonstrou confiança, respeitou a hierarquia, ele respeitou tudo, respeitou inclusive a mulher. Tem um teólogo, Williams, ele falou que José considerou 3 pontos. 3 pontos, eu vou falar rapidamente. A gratidão ao seu amo, que tinha posto tudo em suas mãos, e respeitou até a mulher, e respeita a senhora, eu não quero fazer isso. E em temor a Deus, eu não vou fazer isso. Aleluia. Então esse é o José, tão conhecido José. O que era mais relevante na vida dele não eram tudo que nós já falamos, era o que ele era diante de Deus, como ele considerava, respeitava, levava as coisas, fazia suas escolhas. Tudo o parâmetro era Deus, em primeiro lugar, temor a Deus. Depois ele viu o resto. Vamos seguir. Verso 20. E aí, depois de toda essa história, ele foi parar na prisão, acusado injustamente de algo que ele não fez, mas ele foi para lá. O verso 20. E tomou o seu senhor José e entregou na casa de cárcere, onde estavam os detentos do rei, e esteve ali na casa do cárcere. Mas o Senhor, olha a afirmação da Bíblia, mas o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua misericórdia, ele deu graça aos olhos do principal do cárcere. Então as coisas iam só piorando para o lado dele, e a Bíblia afirmando, e o Senhor era por José. Deus lhe deu graça, deu misericórdia, e abençoou José lá no cárcere, de modo que o principal de lá gostou dele. José é bacana. Esse José, ele não está reclamando. Esse José se colocou a ajudar. Esse José é diferente. Esse José
o homem achou graça em José, passou a confiar em José. E aí o homem começou, vejam bem, verso 22, o principal do cárcere o entregou na mão de José todos os presos que havia naquela prisão, e ele ordenava tudo o que fazia ali. Então, chegou uma hora que José é quem ordenava: ó, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser desse jeito, isso aqui vai ser assado. Irmãos, a mesma unção da casa de Potifar, ela vinha com José. O que José precisava para passar por esse momento difícil, de adversidade, já estava com ele. A unção de Deus que tinha sobre José, de modo que ele chegava e demonstrava confiança, e as pessoas: você quer a chave do meu carro? Cuida para mim. A chave da minha casa, cuida para mim. Isso aqui é meu campo, meus afazeres, meus bens, está tudo em suas mãos. É a mesma unção que agora está na vida de José, lá na prisão. O homem mal lhe conhecia, confiou tudo nas mãos dele. Unção de Deus. E a mesma unção que nós vamos ver lá na frente, que todo mundo já sabe. A unção que estava sobre a vida dele ia de passo a passo, era algo progressivo e gradativo, de fase em fase, e aumentando a proporção e o alcance da bênção de Deus sobre a vida dele. É verdade. Glória a Deus. Verso 23. E o principal do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor o prosperava. Glória a Deus. E aí, irmãos, lá na prisão, José conheceu o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos, José interpretou. E aí, vejam o capítulo 40, verso 7. E então ele perguntou àqueles oficiais, José perguntando para eles, que estavam com ele na prisão, na casa de seu senhor, dizendo: por que parecem tristes hoje os vossos semblantes? E eles lhes disseram: tivemos um sonho e não há quem interprete. Prestem atenção, disse José: não são de Deus as interpretações? Contai-me isso agora. José, ele deu a glória a Deus, ele deu a glória a quem lhe é devida a glória. José poderia querer tirar onda. Olha, desde pequeno, hein? Tem umas revelações aí, Deus me dá e eu entrego. Não, falou assim: olha, não é de Deus, não são de Deus as interpretações. Atribuiu a glória, levou a glória para Deus. Vamos seguindo, verso 14 e 15. E aí José interpreta os sonhos, o copeiro volta a trabalhar lá no palácio, o padeiro é morto. E aí José, antes de despedir o copeiro, falou assim: olha, lembra de mim. Olha só, verso 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Te rogo que uses de misericórdia comigo e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque a verdade é que fui sequestrado da terra dos hebreus, e tampouco aqui tenho feito algo para que pudesse estar no cárcere. José, ele não fala assim: olha, eu estou aqui, sabe por quê? Aqueles malditos dos meus irmãos me traíram. Ele não fala isso. Olha, ele não xinga, ele não reclama de quem pisou na bola com ele. José simplesmente fala assim: olha, eu fui sequestrado e vim parar aqui, mas nem aqui, diante de tudo,
que me aconteceu, não tem culpa nenhuma. Quando você estiver lá, me dá uma força lá, conversa com um cabeçudo lá para me ajudar. Foi isso que José fez. Vamos seguindo. Então, mais uma observação. José, ele não ficava reclamando, ele não ficava xingando quem havia traído a confiança dele. Ele se apegava a Deus, mesmo em meio àquilo tudo, ele se apegava a Deus. Ainda no capítulo 40, verso 23, olha o que aconteceu. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Puxa vida. José interpretou o sonho, foi usado por Deus, abençoou o homem, não esqueceu de José. Mas não era o homem que esqueceu de José, era Deus trabalhando na vida de José. É diferente. Então, em muitas das vezes em nossas vidas, ao invés de nós xingarmos pessoas, situações e acontecimentos, dever de casa para nós, de nós considerarmos a vontade de Deus, os planos de Deus, o que Deus quer me ensinar em meio a essa prova. Ali, esse acontecimento do esquecimento, é Deus ensinando, tratando, formando José. Capítulo 41, verso 15. E diz Faraó a José: eu tive um sonho e ninguém há quem interprete, mas ouvi dizer de ti, que quando ouves um sonho, tu podes interpretar. Em seguida, olha o que o homem falou, Faraó, aí já colocaram José, falaram a José, ele interpreta sonhos. José foi parar lá no palácio. E aí o faraó fala assim: olha, fiquei sabendo, viu, que você tem essa habilidade de interpretar sonhos, e ninguém aqui no meu reino conseguiu interpretar esses sonhos. Você é capaz? Me falar que você é capaz. Aí logo em seguida José, não é bobo? Aqui que ele fala: e respondeu José a Faraó, dizendo, imagina que até rapidamente, né? Não está isso em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. De novo ele direcionando a glória para Deus e não para ele, não para si. É só uma ilustração, tá, irmão? Às vezes o cara prega muito bem, não, porque eu sou fera, eu estudei não sei o que, fiz não sei o que. É errado, irmão. A glória é dele. Às vezes canta muito, toca muito, a glória é dele, não é verdade? Deixa a presença sair, você não toca em nada. Você pode até tocar bem, ou pregar bem, ou falar, sei lá o que, teatro, qualquer coisa bem. Sem a presença dele não tem graça. É verdade. Não vale de nada. Não vale de nada. Eu falo por experiência própria. Melhor você estar num lugar sujo, sentado e chorando, e Deus te tocando, porque você está no meio dos cabeçudos, todo bonitão, e a glória de Deus está longe. É verdade. Muito melhor. Muito melhor. Glória a Deus. Vamos seguir, irmãos. Já estamos quase terminando. Quase terminando. Verso 37. E aí, José ele interpreta os sonhos. Estamos acabando. José interpreta os sonhos de Faraó. E além de interpretar os sonhos de Faraó, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, estava sobre José. Vou falar algo humano, mas eu não estou transformando a glória de Deus em coisa terrena, não. Vou só ilustrar como algo humano, depois nós vamos atribuir a glória a Deus. José, ele interpretou os sonhos, e aí, além disso, ainda falou para Faraó: Faraó, você tem que fazer assim, assim, assado, para dar certo, para
para o seu reino não passar dificuldade, você tem que fazer isso, a quinta parte de tudo que vocês arrecadarem, vocês armazenam, assim, assado. José falou tudo como eles tinham que fazer. José deu uma aula de linguagem de hoje, planejamento estratégico. José deu uma aula para eles, os cabeçudos do Egito. José chegou, o escravo, deu uma aula para eles de OSM, organizações, sistemas e métodos, matéria de administração. Mas só que isso que eu falei não é o que estava em José. Estava sobre José é um espírito de sabedoria, o Espírito de Deus, que sabia tudo que ia acontecer e sabia como passar por aquele momento de dificuldade. Então esse era o José. E aí eles ficaram pasmados, verso 37. E essa palavra pareceu bem aos olhos de Faraó e aos seus servos. E disse Faraó aos servos: acharíamos homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Até Faraó já estava dando glória a Deus, atribuindo tudo aquilo, toda aquela expertise humana, toda aquela habilidade que não era humana, mas era divina, a Deus. Na linguagem hebraico, eu não vou saber falar aqui, eu acho, Elohim, fala que até o Faraó reconheceu essa sabedoria toda, não tem condições de ser humano, ela é algo divino. Faraó não reconheceu o Espírito do Deus vivo, mas ele reconheceu que era algo divino, que vinha além da capacidade humana para resolver. Até ele reconheceu. Vejam só, irmãos, verso 39, e diz Faraó a José: visto que Deus te tem feito, olha só, de novo, dando glória a Deus, visto que Deus te tem feito saber tudo isso, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis aqui eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho muito fino, e pôs um colar de ouro. Verso 43. E fez subir em seu segundo carro que tinha, e apregoaram diante dele. Dobrem o joelho, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E diz Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó a José pelo nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e transitou por toda a terra do Egito. Quando José foi colocado diante de Faraó, ele tinha 30 anos. Quando a Bíblia começa a falar de José, capítulo 37, verso 2, fala que ele é o filho querido de Jacó e tal, ele tinha 17 anos, se eu não estou enganado. 30 menos 17, 13. 13 anos entre a promessa e a conclusão. 13 anos de luta, adversidade, de prova.
choro. Talvez em muitos momentos come sozinho, de tristeza. Mas ele não largou mão do relacionamento que ele tinha com Deus. O forte na vida de José foi a relação dele com Deus. Amém. O que fez José chegar entre o que Deus tinha prometido e a conclusão da bênção dele foi o relacionamento dele com Deus. Glória a Deus. Quem era José? Quem era José? Era alguém que conhecia Deus, Amém. alguém que temia Deus, alguém que servia a Deus para valer. Para finalizar, quem é você, pastor Amaury? Cada um pense em si. Quem é você, pastor Carlos? Não é o bonitão que mora ali em cima, tem um pai, não. Quem é você, pastor Carlos, diante de Deus? Quem é você, Jaqueline, diante de Deus? Quem é você, Anderson, diante de Deus? Quem é você? Quem é você, Antônia, diante de Deus? Quem somos nós diante do Deus vivo? Qual a importância que Ele tem para nós? Quando vamos tomar decisões, escolhas, qual o nosso parâmetro? Será que passa por Ele? Será que às vezes a gente quer chutar o balde aqui, mas a gente para o pé assim e não, Deus orienta a fazer de outro jeito. Deus pensa diferente. Vou fechar agora. Das pessoas que, como se eu tivesse com um dedinho aqui para cá, ainda fez assim, ó, para soltar o resto dos dedos. Virou para mim, ô Mauri, dá um abraço aqui. Ele foi promovido a gerente de supervisão geral. Me dá um abraço aqui, me desejo boa sorte. Irmãos, eu de princípio olhei assim e falei, vou dar um murro nele. De cara assim eu falei, eu pensei assim, eu não vou abraçar esse cara. Mas aí veio o parâmetro. É verdade. Sabe o que eu fiz para me abraçar esse cara? Eu lembrei dos momentos bons que nós passamos, que um ajudava o outro. E aí me apeguei à palavra. O que Deus espera de mim. Ao conseguir ir lá, na distância assim, fui lá, abracei ele. Eu não abracei por abraçar. Desejei, falei, Deus abençoe ele. Porque essa função que ele vai fazer é difícil. Então, o que tem saído de nós? Qual é o nosso parâmetro? Quem somos nós diante dele? Diante dele. É verdade. Peça a Deus que abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé, fechassem os seus olhos.